Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. No vídeo de hoje a gente vai ver a respeito do fundo XPLG11, é o XPlog. Esse é o maior fundo de galpões logísticos do mercado. XPLG11, vale a pena? Antes da gente começar a ver a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria que vocês deixassem o like, é muito importante para o crescimento do nosso canal, é um canal novo, a gente tem algumas metas para cumprir aí, estamos aí na luta, então deixa o like, comenta aqui embaixo se você já investe em mercado imobiliário, se você já investe em renda variável, se você tem fundos imobiliários, se você já conhecia esse fundo, tá? Se puder, compartilha com seus conhecidos, que é muito importante, e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o sino para que você receba a notificação de todos os demais vídeos do canal. Vamos lá! Esse fundo é um fundo de tijolo. Existem fundos basicamente em três partes, são subdivididos. A gente tem fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos recebíveis e fundos híbridos, tá? Esse é um fundo de tijolo e dentro da divisão de tijolo a gente tem várias outras subdivisões. A gente tem fundos de lajes, fundos de educação, fundos de mercado, fundos de logístico, como este aqui, e vários outros segmentos, tá? Esse é o fundo com maior patrimônio líquido no mercado atualmente, tá? Esse é um fundo que a XP tem como gestor. O mandato é híbrido, ou seja, ele também pode aplicar em outros segmentos. É um fundo não tão antigo, ele surgiu em 2018. Quando ele surgiu, ele foi lançado no mercado com a base de R$100 e atualmente ele negocia 5,5 milhões por dia, em média. Os usuários do Clube FI, todas as informações que a gente vai ver hoje foram retiradas do site Funds Explorer, do Clube FI e do próprio relatório gerencial fornecido pelo fundo. Então, esse fundo, lá no Clube FI, ele tem uma média 4 de 5. Ele tem uma representação boa no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, de 3,2%. E ele possui atualmente 27 milhões de cotas, tá? Aqui eu trouxe um comparativo. Ele é o maior do segmento. Ele está sendo cotado atualmente a R$ 113,86. O último dividendo foi de 61 centavos e isso representa um dividend yield de 0,54% ao mês. Ele está com a vacância de 6,9%. Mais à frente a gente vai observar que essa vacância vem diminuindo mês após mês. Então, o segmento de logístico, galpões logísticos, tem sido o segmento menos afetado nessa situação atual que a gente vive, nesse momento pandêmico. Então, é um setor resiliente, que não vem apresentando muito problema, tá? E os fundos dessa área são os fundos que atualmente estão sendo menos afetados. Se a gente for observar bem aqui, esse fundo teve com variação da cota desde que ele foi lançado na base 100, ele caiu no decurso do tempo, mas no final de 2019, início de 2020, esse fundo chegou a ser cotado a mais de R$150. Ou seja, no pequeno intervalo de tempo, esse fundo chegou a valorizar 50%. Os fundos de tijolo, eles têm essa grande característica. Ou seja, você pode ganhar com os rendimentos que normalmente os fundos imobiliários possibilitam, mas você também pode ganhar com a valorização da cota. Por quê? Esse fundo possui imóveis físicos e esses imóveis são reavaliados ao passo que a região, o próprio imóvel sofre valorização ou desvalorização. Nesse caso, antes da crise que a gente está passando por ela, esse fundo já chegou a ser negociado a mais de R$150. E no seu pior momento, ele chegou a ser negociado lá abaixo dos R$90, justamente no pico do problema pandêmico que a gente vive. A variação do patrimônio, aqui é o quanto o patrimônio desse fundo vale. Ele chegou valer inicialmente menos de R$100 lá em junho de 2018 e atualmente o patrimônio do fundo vale
aproximadamente R$ 110 por cota. E aqui nesse gráfico a gente consegue observar que no decurso do tempo vem sofrendo uma variação positiva, ele vem valorizando o patrimônio, basicamente em cima dessas avaliações que são feitas esporádicas. Geralmente é feita a avaliação de todo o patrimônio que o fundo possui anualmente. Então, de ano em ano é feita essa avaliação. Aqui, olha, são em que o fundo investe. O patrimônio do fundo está investido em quê? Então, hoje, atualmente, 88% do patrimônio do fundo está aplicado em imóveis, ele tem 1% que ele comprou cotas de outros FIIs e ele tem 11% em caixa, em aplicações financeiras. Como que são os tipos desse contrato? Também é bem balanceado. Ele tem 52% em contratos típicos e 48% dos contratos atípicos. Isso aqui são os contratos de aluguéis. As empresas às quais alugam esse terreno lá, esse galpão, para guardar seus materiais, seus equipamentos e etc., e distribuição que seja, parte dos contratos estão sendo feitos de forma típica e outra parte, quase que igual, em formato atípico. O formato típico, um contrato típico é mais ou menos um contrato padrão de aluguel que existe no mercado. Agora, um contrato atípico, geralmente, tá? Não são todos dessa forma, mas geralmente um contrato atípico é aquele no qual, caso o locatário opte por desistir do aluguel e ele venha a sair, ele tem que pagar todo o restante do prazo para o fundo. Então, se a empresa X teria um contrato aí, geralmente os contratos atípicos são fechados por longo prazo, 5, 10, 20 anos. Então, às vezes, o fundo ainda, o locatário teria que ficar no imóvel até o final de 2030 e ele decide sair. Então, ele tem que pagar todo esse aluguel de forma antecipada, aquele que venceria lá em 2030, ele tem que pagar ao deixar o imóvel. Aqui eu vou falar somente alguns dos locatários que fazem parte desse fundo. Então, tem o especulativo Cajamar, Via Varejo, que é dono das redes Ponto Frio, Casas Bahia, dentre outros, Leroy Merlin, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, B2W, que também é outro segmento de lojas americanas, entre outros. Então é bem diversificado, apesar de que o que possui mais concentração possui 14% de toda a área locável desse fundo. Aqui também os setores também de atuação. Então, o setor de comércio varejista, especulativo, material de construção, comércio, dentre outros, tá? E como eu havia dito lá no início do vídeo, esse fundo vem apresentando agora recentemente uma boa evolução. Em função da situação pandêmica, esse fundo tinha uma baixíssima vacância. No final de 2019, ele começou a apresentar alguma vacância, e é normal, fundos de tijolo, que haja vacância, porque acontece normalmente a rotatividade dos imóveis, isso não é incomum. Tá? Em função do ano que a gente vive, dessa questão pandêmica que vem ocorrendo, começou-se a ter uma vacância um pouco mais elevada, mas ainda dentro da normalidade, quase 10%. Ela chegou a aumentar um pouquinho mais e agora ela vem em tendência de queda, sendo que em maio agora conseguiu reduzir para abaixo dos 7%. Isso é bem, bem bacana, porque se vai diminuindo a vacância, você vai recebendo mais pelos espaços que estavam vagos. Muito bem. Esse vídeo eu gostaria que vocês, novamente, eu vou reforçar, por favor, deixem um like no vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo se você tem esse fundo imobiliário, se você pretende adquirir. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários também, que a gente vai tentar esclarecer. E aqui o objetivo não é dizer para você comprar ou vender esse fundo, mas sim trazer informações com fins educativos. Então, se possível, compartilhe esse vídeo para seus conhecidos, se inscreva no canal e clique na notificação do sino para ser indicado de mais vídeos. Eu vou deixar passando aqui no final do vídeo os imóveis desse fundo imobiliário. A gente vai ficando por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Boa noite! Artlist.io